Olá, meus irmãos e amigos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja reinando sobre a vida de cada um de vocês. Em Esther, capítulo 4, versículo 14, está escrito assim: Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para este tal tempo chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Muito bem, esta passagem bíblica que nós acabamos de ler está em Esther, capítulo 4, versículo 14, até o versículo de número 16. O contexto desta passagem bíblica é um momento histórico para o povo judeu. Eles estavam enfrentando uma ameaça existencial. Um certo homem poderoso no Império Medo-Persa, chamado Amã, havia elaborado um projeto maligno para destruir, para assassinar todos os judeus que viviam naquele grande império. Era o império chamado Medo-Persa. Aí você pode estar se perguntando, mas o que isto tem a ver com os nossos dias? Muito bem, o povo de Israel, após jejuarem, orarem a Deus, o Deus Todo-Poderoso, receberam um grande livramento. Deus livrou aquele povo do extermínio, do genocídio. E o povo de Israel então instituiu uma festa chamada Purim. E esta festa é comemorada todos os anos, segundo a tradição dos judeus. Isso já aproximadamente 2.500 anos atrás. Até porque este relato histórico do livro bíblico de Esther acontece aproximadamente a 460, 400 antes de Cristo. Então nós temos ali aproximadamente 2.500 anos que esta história aconteceu. E todos os anos os judeus comemoram esta festa, lembrando-se do livramento que eles tiveram daquela ameaça existencial, aquela ameaça de genocídio, de extermínio do povo judeu. Era um período bastante difícil para aquele povo. Muito bem, acontece que a antiga Pérsia, hoje chamada de Irã, ela se torna amiga do povo judeu. O povo persa e o povo judeu vão conviver durante muito tempo, sendo povos aliados, amigos que se relacionavam. E acontece que, com a subida ao poder, agora já na nossa era, no nosso período, nos últimos anos, com a subida ao poder do regime dos ayatolás, do regime islâmico extremista no Irã, que é a antiga Pérsia, apenas houve uma mudança na nomenclatura do país. Novamente, homens malignos que governam aquele país. Veja, o povo da Pérsia não tem culpa. Nós temos milhares e milhares de pessoas da Pérsia exilados por vários países do mundo, fugindo do regime opressor dos ayatolá. Então o povo persa, em sua grande maioria, não tem culpa do que está acontecendo hoje, na atualidade. Porém, os líderes daquele regime, mais uma vez, estão ameaçando destruir o povo judeu. Eles estão investindo bilhões e bilhões de dólares em um projeto de desenvolvimento de mísseis balísticos e também de uma bomba nuclear. E a promessa é varrer Israel do mapa. A promessa é exterminar o povo judeu. Mas nós sabemos que o povo judeu tem as promessas do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que sempre levanta alguém para ajudar o povo de Israel ao longo dos anos, ao longo das eras. E neste período, nós podemos afirmar que Deus, de alguma forma,
está usando o povo dos Estados Unidos, os americanos, para vir ao auxílio de Israel. E na data de hoje, novamente, nós estamos vendo o mundo assistindo a uma ameaça existencial, a uma ameaça de destruição total do povo judeu. E o povo de Israel, juntamente com o povo americano, liderado pelo presidente Trump, fizeram um ataque preventivo contra o regime dos ayatolás. Eu estive assistindo agora há pouco o noticiário e eu pude ver pessoas do Irã, pessoas persas, nas ruas daquele país, mesmo debaixo de ameaças, mesmo debaixo de um regime opressor, dançando nas ruas, comemorando, porque eles estão vendo que existe uma possibilidade de libertação, uma possibilidade da queda do regime, uma possibilidade que o povo iraniano novamente possa ser livre como sempre foi. Veja, esta guerra que nós estamos assistindo, o reinício dela, né? Porque já é uma guerra que vem acontecendo há alguns anos, ali através de batalhas entre Israel e o Irã, através de batalhas entre Israel e os aliados do Irã, tanto no Iêmen, como na Síria, como também no Líbano, enfim. Não é uma guerra que está começando hoje, mas hoje ela tem um novo e importante capítulo, porque é um ataque preventivo que Israel está fazendo juntamente com os Estados Unidos, usando uma força militar brutal, usando uma força militar enorme. Nós sabemos do poderio militar que os Estados Unidos têm e também sabemos do poderio militar que Israel tem. Eles estão usando essa força na tentativa de derrubar ou de pelo menos dar condições para a derrubada do regime iraniano. Se isso acontecer, o povo do Irã terá liberdade. Pode ser que venha ao poder um novo governo aliado aos Estados Unidos, aliado ao Ocidente, aliado até mesmo a Israel. Isso pode acontecer. Todavia, eu quero chamar a sua atenção para algo intrigante. Este mesmo povo, o povo persa, que nos tempos do grande rei Ciro ajudou a libertar o povo judeu, este mesmo povo, o povo persa, que nos tempos de Assuero, de Ester e de Amã, ameaçou, através de Amã, destruir Israel. Este mesmo povo que desenvolveu, ao longo de muitos anos depois, uma amizade com Israel, hoje é liderado por um regime opressor, um regime que tomou o poder do país, um regime que mata os seus próprios cidadãos. Hoje, Israel está sob ameaça. O povo judeu está sob ameaça. E existem profecias bíblicas para o período dos últimos tempos, período do fim, em que diz que este país, que hoje é chamado de Irã, mas antigamente era chamado de Persa, irá fazer uma coalizão com vários países descritos na Bíblia, e hoje nós sabemos exatamente aonde estão localizados cada um desses países, inclusive a Rússia, os povos da Ásia, inclusive alguns países do Oriente Médio. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo de número 38, que este povo, que este país será governado por um líder que fará uma coalizão com países e que colocará Israel sobre uma ameaça existencial novamente. Então, quando eu olho para essa nova batalha, para esse recomeço da guerra entre Israel e Irã, e Israel sendo apoiado pelos Estados Unidos e o Irã sendo apoiado pela China, pela Rússia, por alguns países árabes, eu não consigo deixar de fazer as ligações. Eu entendo que isto tudo irá criar o cenário necessário para que as profecias de Ezequiel, capítulo 38, que fala que uma coalizão vai se juntar para tentar de uma vez por todas destruir o povo judeu. Eu entendo que todos esses conflitos que estão acontecendo irão preparar o terreno para aquele período. Oremos pelo povo de Israel, conforme diz a Bíblia lá nos Salmos de número 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam.
Oremos pelo povo americano, porque eles estão, de alguma maneira, abençoando o povo de Israel. Oremos também pelo povo do Irã, porque nada tem a ver com o regime iraniano. O povo do Irã é tão vítima quanto os judeus que agora têm sido ameaçados pelo regime iraniano. O povo do Irã é um povo que merece liberdade, é um povo que merece paz, prosperidade. Oremos pelo povo do Irã, para que o regime dos ayatolás venha a cair, para que as portas do Irã se abram para o mundo, para que o Irã prospere, para que o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, possa entrar e prosperar na terra do Irã, na terra que um dia foi daquele grande rei, o rei Ciro, que é citado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Oremos pela paz, mas sempre nos lembrando que as profecias bíblicas precisam se cumprir e vão se cumprir. Nós estamos nos aproximando dos últimos dias da igreja na face da terra. Você que ainda não serve a Jesus Cristo, procure aceitar a Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e se preparar para a eternidade. Tudo está acontecendo conforme a Bíblia diz. Nós teremos um período de muitas guerras e rumores de guerras. Nós teremos um período, sim, em que após a igreja for arrebatada, tirada da terra por Jesus Cristo nosso Senhor, o anticristo, Satanás, vai governar este mundo através de um homem que nós chamamos na Bíblia de anticristo. E durante 7 anos o mundo será governado por este sujeito, por este homem maligno. E neste período de 7 anos haverá grandes calamidades na terra. E será um período muito difícil, será um período de muita perdição. Será muito difícil alguém ser salvo neste período. Por isso, amigo, escapa-te por tua vida. Escapa-te e livra a tua alma deste período terrível. Tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Israel passará por momentos muito difíceis ainda. Todavia, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus que livra Israel durante todo o período da sua existência, vai continuar livrando o seu povo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.